Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que bem. E aqui com saudade de fazer live. Vocês que me conhecem, sabem aqui que me acompanham, sabem que eu fiz já muito tempo de live. Toda semana eu estava aqui conversando com vocês, fazendo vários movimentos. E agora chegamos mais uma vez aqui para falar com vocês. É sempre muito bom. Olá, Gi, Ana, para que a gente possa conversar, vocês possam trazer as suas perguntas, para que esse nosso movimento aqui fique bem dinâmico, para que eu possa auxiliar vocês, contribuir com o movimento de vocês. Nós vamos fazer aqui um movimento, eu vou tirar aqui umas cartinhas para vocês, vocês vão falando aí para mim se vai fazendo sentido. E antes da gente começar, e até para esperar o pessoal entrar, vocês, né, então, a Fernanda, aqui, a Alexandra, todas que estão aqui, a Sil, acredito que já acompanhou aqui o meu trabalho, acompanha, sabe, que a gente fala sobre psicologia, sobre visão sistêmica, sobre o nosso corpo, sobre neurociência e o como o nosso corpo é sábio. O quanto quando a gente dá essa atenção para o nosso corpo, a gente está aqui na presença, a gente sai, né, daquela questão aqui da mente de ficar ali no pensamento, às vezes até nas nossas travas, e o nosso corpo, ele sabe de tudo. Então hoje eu trabalho muito nas sessões, às vezes até trabalhava antes, né, intuitivamente, sem ter a informação, conhecimento, sempre fazendo esses movimentos da gente se conectar com o corpo. Então, no final da sessão, no meio da sessão, sempre trago os meus clientes, os meus pacientes para olhar para o corpo, para sentir o corpo, para usar todos os nossos sentidos para sentir. E na terapia a gente faz muito isso. E agora, com mais informação, até estudando, e é muito interessante quando a gente começa a fazer esse movimento, né, de ir para os estudos da neurociência, o quanto eles validam movimentos que eu já fazia anteriormente de uma maneira intuitiva, que é o acolher, o olhar para o nosso corpo de uma maneira mais respeitosa, acolher, porque o nosso corpo ele tem memória, ele guarda muita coisa e às vezes a gente dá muita atenção para nossa cabeça. A gente fica muito preso, às vezes até o ego, a fazer as coisas e até mostrar para o outro. E, inclusive, hoje eu tive, né, um convite para participar de um programa de TV e eu pensei assim, primeiramente, né, na minha cabeça, como seria bom, mais uma vez, estar num local, né, aberto, com uma expansão, mas o meu corpo ele não quis esse movimento. O meu corpo falou, eu acho que não vai fazer sentido para você. E eu tô prestando muita atenção no meu corpo ultimamente, porque é fazer aquilo que faz sentido. E eu pensei, né, agradeci a pessoa que fez o convite para mim novamente, e eu falei comigo mesma, por que eu não vou fazer uma live para o pessoal que tá lá, que me acompanha, que tá sempre trocando comigo, o pessoal que faz pergunta, por que eu não tô lá, né? E aí eu pensei, olha só, se fosse para eu estar em um outro lugar, para eu me mostrar, ia ser bom, pode ser que ia ser bom, só que não ia fazer sentido para mim, para o meu corpo, aquilo ia ser pesado, e eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que passam comigo, como é que é essa situação para você? Como que é tomar essa decisão? É leve, é pesado? E aí a gente entra nos processos onde a mente ela vem e ela toma conta das nossas decisões e a gente vai muito pro ego. É importante o ego, não que a gente tenha que deixar o ego de lado. Mas assim, você está prestando atenção no seu corpo? Como é que você hoje está lidando com o seu corpo? Você cuida do seu corpo? O nosso corpo, as nossas emoções, é a nossa criança. Você está dando atenção para ele? Hoje o que você faz é leve, é pesado? Como é que tá isso para você hoje? Se você tiver aqui com uma pergunta para me fazer, pode fazer, fique à vontade, porque é importante esse movimento quando... Oi, Fabi, seja bem-vinda. Estou aqui falando com as meninas o quanto a gente precisa confiar no nosso corpo. Meninas e meninos, né? Porque tem o Eduardo aqui também. O quanto é importante a gente confiar no nosso corpo, nos saberes do nosso corpo. Se hoje o que você faz é leve, se as decisões que você toma hoje
é leve? O seu corpo, você dá atenção para o seu corpo ou você vem trazendo muito as suas decisões pautadas só pelo seu mental, só pela minha cabeça, só pela sua cabeça, né? Como que é isso? Olha, o Eduardo colocou aqui, sim, estou cuidando do meu corpo, é isso mesmo. É cuidar do corpo, é dar essa atenção para esse corpo, não só para essa questão às vezes até estética, mas como que você lida com o seu corpo hoje? Você permite que as suas emoções fluam? Você se permite acessar as suas emoções? Oi, Aline, seja bem-vinda. Ronaldo, é isso aí, pessoal, vamos chegando. Se você puder, encaminhe essa live para que mais pessoas venham e eu possa ser contribuição e que quem chegue também vai ser contribuição. Vocês façam aí as suas perguntas, fiquem à vontade. E o Eduardo colocou só um pouco de nariz preso pela troca de temperatura, sim, com as suas mudanças aí, né? Fazendo seus movimentos. Então, cuide da sua imunidade, do seu corpo. A Fabi colocou, sim, eu também estou cuidando do meu corpo. Eu fiz uma aula com o Dr. Gabor Maté e ele fala o quanto a nossa imunidade está ligada às nossas emoções. Quando a gente tem dificuldade de colocar limites, quando a gente não sabe falar não, quando a gente não aprendeu a reconhecer que o nosso cérebro ele não reconhece, às vezes a gente até fala assim, nossa, mas por que fulano está vivendo determinada situação? Porque essa pessoa não sai desse lugar, esse lugar é muito ruim, essa pessoa que ela convive, esse relacionamento não é saudável para ela. E aí a gente olha, né, porque a gente tem, vamos dizer, essa vacina para não estar nesses lugares que não são saudáveis, e aquela pessoa que está ali, além dela não ter consciência, é como se o cérebro dela não aprendeu a reconhecer aquilo que é bom ou ruim. É aquilo, ela se acostumou, ela se adaptou. E eu já falei aqui uma vez aqui para vocês, várias vezes, sobre o teste, né, que fizeram com cachorros, isso nem pode mais na década de 70, que colocaram um cachorro dentro de uma jaula e a gente eu na minha época da psicologia, né, há mais de 20 anos atrás, a gente fazia isso com ratos, mas na década de 70 ainda era permitido fazer testes com animais, com cachorros, né? Então na jaula ali, naquela gaiolinha do cachorro, do lado direito estava dando choque, o cachorro percebeu que estava dando choque, foi para o lado oposto e aí esse lado também começou a dar choque, ele foi para o meio. E ele percebeu, né, que toda a gaiola estava dando choque, ele não tinha o que fazer e aí os cientistas ali abriram a porta da jaula que ele estava ali, da gaiolinha. Vocês acham que esse cachorro saiu ou não? E aí a pergunta, ele não saiu, porque na cabeça dele, ali nos estudos, se ele fez todo aquele movimento para sair da situação e ele não conseguiu, ele pensou, aqui tá ruim, mas lá fora pode estar muito pior, eu me adapto. Então a gente se adapta com a negligência, com o desamparo, com o relacionamento e com o ambiente que não é saudável. O cérebro aprende que tá tudo bem ficar ali. Então, quando a gente começa a perceber as situações que não são saudáveis, a gente não consegue fazer isso sozinha, porque o nosso cérebro não entende, ele vai fazer aquilo que é repetido, aquilo que é igual, sempre daquela maneira. Então, quando o Eduardo traz essa questão do sistema imune, sistema imunológico, né, que tá tudo bem, tem a questão da temperatura, mas isso fala muito também, Eduardo, do movimento que você está vivendo, das adaptações que você está precisando enfrentar, o que você está escolhendo, colocando o seu medo em movimento, despertando essa coragem que tem no seu corpo. Então, o sistema imune, ele está ali na adaptação. Então, quando eu falo de sair de lugares que não são saudáveis, às vezes sozinho a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não tem referência, a gente não tem repertório para fazer isso. A Ana colocou aqui, escutar o corpo. Estou no caminho da observação. Que bom, Ana, faça. E assim, as decisões, né? Hoje eu fui no espaço da Ana, que é um espaço maravilhoso. Ela cuida da gente com muito carinho, tem muita troca. E é lá que nós fazemos os nossos encontros de constelação. É muito bacana o quanto ela, né,
dá esse suporte pra gente, oferece, e isso acontece também, acontecia muito comigo, que a gente oferece muito pro outro, mas é também começar a se olhar, né? O quanto é importante a gente começar a reconhecer. Por isso que às vezes a gente não consegue reconhecer muitas coisas na gente, as nossas demandas, e a gente olha para o outro, né? Para a demanda do outro, e aí vem as nossas projeções, né? Onde a gente começa ali a se conectar e a entender o quanto a gente pode sim desenvolver a nossa resiliência, a mudar comportamento. E o Edu acrescenta aqui, uma coisa que me ajuda quando não consigo identificar o meu corpo, a minha intuição, eu jogo um tarô e tudo fica claro. Olha só. E aí ele vai olhar para essas mensagens que o tarô traz. Isso é muito bom. Olha aí, Eduardo. E olha que ele é do campo da tecnologia, mas ele vai para esse lado, ele acredita, né, nessas... Olha só, isso é muito bacana, viu, Eduardo? Se abrir, se expandir para esses novos horizontes. A Gisele colocou, Pri, sinto que preciso muito me cuidar. Essa semana estou sentindo esse abandono e a gente sente. O quanto a gente sente esse abandono, é como se a gente estivesse abandonando a nossa criança, sabe? E se comecem a se conectar, a gente já vai começar a fazer o nosso exercício desde já. Quando vocês começam a falar, que eu trago aqui essa fala do doutor, que ele fala do sistema imune que está muito conectado com as nossas emoções, com os limites que nós não colocamos, com as decisões que nós não tomamos, que a gente vai permitindo que o outro tome as decisões por nós, o quanto a gente também não se desliga ali, não se desconecta das histórias do nosso sistema familiar, que aí vem a visão sistêmica, o quanto... E mesmo sem o Dr. Gabor falar sobre essa questão de visão sistêmica, ele já fala o quanto a questão da família, das histórias, de tudo aquilo que foi vivido, e sempre eu lembro aqui, sem julgar e culpar os nossos pais, eles fizeram aquilo que eles tinham com a informação do momento, né? Se a gente, né, vai ali voltar lá atrás, naquilo que eles viveram, será que eles, né, se você voltasse lá, será que você faria diferente? Então, às vezes, nós estamos, muitas das vezes, fazendo o avesso do que é semelhante, que é a mesma coisa, que é o inverso. O inverso, ele é só o inverso, ele não é diferente. E a Gi coloca, sinto que preciso, já li aqui, então Gi, vamos se cuidar, cuida dessas emoções, desse corpo, dessas sensações. E o Edu fala, viajar ou mudar de ambiente ajuda, sim, ajuda demais, faz com que você de alguma forma vá trabalhando essa adaptação, mudança de rotina, e aí você sai, é diferente, tem que ir no mercado diferente, é uma rua diferente, você tem que se adaptar, isso é muito bacana. E a Alexandra fala, eu também estou cuidando do meu corpo e da minha mente. É isso mesmo. Alexandra, presta atenção, como é que o seu corpo está respondendo ao que você está vivendo hoje. E é muito bom. Então, quando a Gi fala que você está sentindo, né, esse abandono, o quanto é importante de voltar. Então lembrem aí como é para vocês hoje reconhecer as necessidades, começar a reconhecer as necessidades do seu corpo, o que o seu corpo fala para você. Se você dá essa atenção, porque a gente sabe, quando a gente come uma coisa diferente, que a gente sente, e às vezes vai até o além do comer, aquilo que a gente está ouvindo, com as pessoas que a gente está se conectando, porque a gente sempre sabe de tudo. O nosso corpo, ele é muito sábio. E ele vai dando os sinais e às vezes a gente vai ignorando porque a gente não está na presença. Então tragam aí para vocês nesse momento como que é para vocês hoje reconhecer e sentir o que realmente, sabe, a necessidade da alma de vocês, o que realmente o seu eu interior, o seu corpo está falando para você em relação ao que você vive, as suas decisões, a tomada de decisão hoje, né? Então esse próximo passo, você tá olhando mais para fora do que para você, você tá conseguindo sentir se aquilo é verdadeiro, é genuíno esse caminho, ou você tá seguindo pelo repertório da sua vida, tudo aquilo que vocês viveram, ou de alguma forma o que você está enxergando, porque hoje com as redes sociais a nossa tendência é olhar muito para fora
E nós somos seres visuais, então nós vamos olhar a vida de uma pessoa, um produto, a gente vai querer, porque é assim, né? Olha só, Gi, colocando aqui, eu estou saindo da casa dos meus pais depois de 53 anos e o último sábado meus joelhos travaram do nada, olha só, do nada, né, Gi? E nunca é do nada, né? Olha só, vocês chegando, boa noite para vocês que estão aí. Vamos compartilhar essa live para que a gente possa fazer o nosso exercício juntos com um número bacana de pessoas, para que a gente forme aí uma egrégora de transformação, de que amplie a percepção de vocês e um possa contribuir com o movimento do outro, mesmo que vocês estando distantes. Mas vamos imaginar que estamos todos juntos para que a gente possa criar essa e fortalecer. Então, se você chegou aqui agora, encaminhe essa live para que mais pessoas possam estar aqui. Então, né, Gi, olha aí o joelho, né, falando desse movimento, essa flexibilidade até então, né, tá ali numa rigidez, fazendo sempre da mesma forma. Então, como que você pode fazer hoje? Como que, de alguma forma, depois desses 53 anos, fazer um movimento diferente? O corpo vai sentir, o corpo vai estranhar, nossa, será que eu vou conseguir dar esse passo? E vai. E é confiar, porque o seu corpo, ele tá sentindo todo esse movimento acontecendo. Olha só que importante e que bom que você trouxe aqui para falar, olha só. Porque às vezes a gente fica, né, com receio, eu não vou falar, eu não vou me expor. Mas aonde a gente consegue colocar, né, para fora, o quanto a gente consegue se expor, se expressar, quanto mais a gente dá, a gente recebe também. Quanto mais a gente consegue colocar para fora, a gente se põe nesse estado, né, de estar mais vulnerável, de colocar realmente aquilo que a gente está sentindo, porque às vezes as pessoas pensam, eu não quero falar, eu não vou para terapia, para quê? Eu vou ficar reclamando. E não é sobre reclamação, não é sobre se vitimizar, mas é falar o que sente, o quanto é importante a gente ter um espaço seguro, um momento seguro para falar aquilo que sente. Isso é muito maravilhoso. E às vezes a sua dúvida, a sua questão vai ser a questão do outro. Porque aqui, né, as pessoas que estão aqui, que me seguem, que me acompanham, faz sentido, né? A gente se conecta, é porque de alguma forma a gente tem aí uma semelhança, tem uma frequência. E é sempre tão interessante, até quando eu conduzo, facilito os encontros, né, de constelação, os encontros de grupo, o quanto as histórias elas são semelhantes. E a gente só se ajuda, a gente só pode se ajudar, porque de alguma forma a gente consegue reconhecer aquela dor, porque a gente já viveu aquela dor, porque de alguma forma eu também vivi essa dor de não ter colocado limites, não aprendi a ter colocado limites, a achar que a gente pode fazer tudo pelo outro. A gente pode fazer tudo pelo outro, mas a gente não pode fazer a parte do outro. Quando a gente quer fazer a parte do outro, é aí onde a gente acaba se desconectando da gente, a gente não aprende a olhar para as nossas reais necessidades e o tempo vai passando, a vida vai passando e a gente não escolhe e a vida acaba escolhendo por nós. Vocês têm alguma pergunta antes da gente fazer o nosso exercício? Para que vocês possam se conectar ainda mais com o corpo, com a criança de vocês. E hoje se fala-se muito, né, da criança, o quanto a criança, ela é o nosso corpo, né? Então, quando a Gi coloca, eu me abandonei, eu fui me deixando de lado, o quanto a nossa criança, ela sente. O Ronaldo coloca aqui, saí de um lugar tóxico, mas este lugar ainda não saiu de mim. Às vezes me saboto e acabo indo para lá. É isso mesmo, Ronaldo. Olha só a sua percepção. Como eu falei, o cérebro ele ainda não entendeu que você pode fazer diferente. Ele quer fazer igual. Ele aprendeu, ele vai lá de olho fechado, né? É como se você nadasse de braçada nesse lugar que não é saudável. Então você vai voltar. Só que você volta. Todas as vezes que a gente volta, que a gente acha, nossa, eu tive uma recaída, eu voltei para aquele lugar, eu tive aquele comportamento que eu vejo que não é saudável, é diferente hoje porque você tem consciência. Então você até volta para esse lugar, você vai, mas assim, é como um trampolim. Do mesmo jeito que você
pula para esse lugar, você volta. E vai chegar um momento que você não vai mais estar lá. Mas cada vez que você volta, é um teste. A vida acaba testando a gente. A vida mostra assim, você precisa desse problema de novo? Você, né? A vida vai mostrar para você esse problema, esse lugar que você se colocou, que você escolheu de estar lá novamente. Porque quando você viu, você fechou o olho, você viu, você já estava lá. Sabe aquela coisa que você tá ali dirigindo e aí quando você vê, nossa, como que eu cheguei? Eu nem sei, será que eu passei um farol vermelho? O que eu fiz? Mas eu cheguei aqui. Porque foi automático. Então, a gente chama de comportamento automático, é pensamento automático. Quando você viu, olha aí, quando você viu, você já foi, você já chegou nesse lugar que não é saudável. Por quê? Porque o cérebro não entende e a vida vai te levar para esse lugar, para você repetir o padrão. E aí você bate e volta. E aí você vai aprendendo com as experiências, você de alguma forma vai... Pode ser que você evite o erro ou caia na situação de novo, como o Ronaldo colocou. Eu ainda, né, esse lugar ainda não saiu de mim, eu às vezes me saboto e acaba indo para lá. Porque o seu cérebro está modelando, está buscando novas referências. De alguma forma, o seu repertório está sendo mudado. Mas tudo isso vai com a mudança, ela vem com essa sua consciência de saber que você errou, que você esteve lá, mas que agora você escolhe fazer diferente. Então essa escolha, né, essa percepção de estar desperto daquele lugar que você sempre esteve, que você aprendeu, você se adaptou, seu corpo se adaptou, seu corpo se adaptou a estar lá, mas que agora você pode fazer diferente. Então não se culpe, e é como se assim eu falasse para você, Ronaldo, todas as vezes que você estiver nesse lugar, tira esse chicotinho da punição, que às vezes você vai se punir, deixa ele de lado e traga mais amorosidade e generosidade para você, porque é um dos exercícios que a neurociência explica e valida o quanto é importante a gente desenvolver a nossa compaixão por nós mesmos, porque às vezes a gente consegue fazer para o outro, mas a gente não consegue fazer para a gente. Pra gente, a gente se culpa, a gente se pune, a gente se coloca num lugar que não é muito bacana, mas se alguém vem e conta algo pra gente, a gente sabe acolher. Por quê? Porque o nosso termômetro tá voltado para fora, o nosso termômetro ainda não reconhece quais são as nossas necessidades, o que a gente pode fazer. Parece que assim, a gente não sabe fazer nada pra gente, mas para o outro, a gente é profissional para resolver o problema do outro, para ajudar e para acolher. Então, como é importante fazer esse movimento de se acolher, de observar. A gente começou a live falando sobre o corpo, sobre respeitar o corpo, ouvir o nosso corpo, as intuições. Quanto é importante a gente estar ali com a gente, porque a gente está se cuidando, a gente está cuidando da nossa criança e de alguma forma está modelando os novos caminhos para sair daquele lugar do exemplo que eu falei para vocês, que quando abriu a jaula, aquele cachorro não saiu porque ele acha que é muito pior lá fora do que dentro. Porque eu sei que vai dar choque, então eu fico aqui. Então, se abrir a porta, eu não sei o que vai ter lá. Vai ter um choque diferente, cai um raio. Esse experimento é onde a gente aprendeu sobre desamparo aprendido. O quanto, quando as crianças até os 7 anos de idade não sentiram-se acolhidas, não tiveram um adulto que transmitiu uma segurança, não teve ali aquele ambiente, a gente fala um chão seguro, não teve uma infância segura, esse adulto ele acredita que nada dá certo para ele, que tudo vai dar errado, porque ele não aprendeu a ser acolhido. Então hoje o nosso adulto precisa aprender a se amparar, a se acolher, a se olhar com mais compaixão e generosidade. Então às vezes as pessoas chegam até mim e vão falar, mas o que eu vou falar? Eu só vou reclamar? Não, você não vai reclamar, você vai falar aquilo que você sente. Aí você vai falar, nossa, mas não é a mesma coisa, não. A energia é totalmente diferente quando eu vejo uma pessoa reclamando e quando eu vejo uma pessoa falando o que está sentindo.
Não é para vocês? Vocês que estão aqui, como que é? Você consegue diferenciar uma pessoa que fala o que está sentindo ou uma pessoa que está reclamando? Não é diferente? Você deve ter parado para pensar, olhado assim para cima. Não é diferente? Quando alguém reclama e quando alguém fala o que sente. Então começa a perceber, né? Então, Ronaldo, faça esse movimento de se acolher, de quando você se olhar naquele lugar que você fala que não é saudável, não, da próxima vez eu vou ficar atento, eu não preciso mais desse problema, porque os problemas eles aparecem, né, para nos testar, e aí eles, né, apresenta essa situação para te mostrar que você tem esse problema. Depois ele, né, de alguma forma ele vem para te testar e depois ele vem para te diplomar para falar assim: você não precisa mais desse problema. Esse problema você está liberado. Você já vivenciou ele umas 2, 3 vezes. É a vida querendo te provar, né? Então pode observar. A Fabi colocou, sim, estou observando muito esses comportamentos. Então parece que assim, aí a gente vem e fala assim: nossa, mas de novo eu aqui? Nossa, mas de novo essa pessoa fazendo isso comigo? Nossa, e eu não percebi que eu estava aqui? Não. E é porque a gente não percebe? Porque de alguma forma o nosso cérebro que levou a gente ali, que sabe lidar com aquela situação difícil, com aquela pessoa difícil, né? Os nossos, né? Às vezes até os nossos traumas levam a gente lá para revisitar, e a gente, na nossa postura consciente, a postura do adulto, olha e fala assim: não, eu não vou mais permitir que a minha criança fique aqui, tomando choque, eu vou tirar essa minha criança daqui, porque já deu, vou dar um basta, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Aí lá na frente das 2, 3 semanas, passa um mês, caímos na mesma situação. Ah, entendi, eu tô modelando, eu tô me modelando, eu tô fazendo de alguma forma, me condicionando de uma maneira diferente, uma maneira mais saudável. E quando a gente se pega, né, quando a gente fala, né, sobre se acolher, se amparar, é aprender, né, que o nosso adulto, que às vezes vai ser o nosso lado crítico, e eu não falo daquela voz mental que é a nossa tirana, não tô falando dela. Sabe aquela tirana que vem, que quer culpar a gente, que essa é a tirana, que ela é muito crítica, que é a voz de todas as pessoas que participaram da nossa criação, da nossa educação. Que às vezes é a voz do pai, da mãe, da professora, da cuidadora, da vizinha, alguém que fez ali o cuidado com você. Então, ela é diferente daquela voz que é o adulto saudável, que de alguma forma, sabe aquela voz que fala assim: ai, de novo eu aqui? Então, a gente tem que aprender, esse nosso adulto saudável, a se empatizar com essas dores que a gente revisita, as dores da nossa criança, ou até situações como o Ronaldo coloca aqui, de novo nesses lugares. Então, é olhar e falar: tudo bem, né? Sabe? O apoio. Sabe o apoio que às vezes você dá para outra pessoa? Não, tudo bem. Da próxima vez você vai conseguir ver que é uma situação, que é uma cilada. Oh, não, esse daí não vai por aí porque é um perrengue. Então a gente tem que aprender a fazer isso com a gente. Da mesma maneira que a gente faz para o outro, fazer com a gente. E vocês veem que é uma coisa tão simples, mas é o simples que é essencial e que a gente não faz. Que é reconhecer isso. Reconhecer e se, né, permitir que esse adulto se empatize, né, tenha empatia por essa dor. Olha, vocês estão aqui colocando, sim, muito bem. E a Fabi colocou: estou observando bem essas questões, se é a minha adulta ou a minha criança na situação. Isso mesmo. E além do mais, reconhecer se é a sua tirana, que é aquela voz mental crítica, que cobra demais, que fala onde que a gente tem que estar, que compara com o fulano, com o Instagram do outro, com o vizinho. É sempre muito importante. E aproveitando, né, que vocês estão nesse movimento de se olharem, de sair desses lugares que vocês, de alguma forma, se condicionaram a estar por conta da infância. E já ficou claro para vocês, né, que assim, a gente não julga os nossos pais, mas que a gente sabe que as nossas questões estão muitas vezes lá. Porque a nossa criança não sabia não ser amada,
e ela vai colocando com que a nossa, né, a gente vai formando a nossa identidade pela nossa utilidade. Então, se a nossa criança compreendeu o ambiente, ela observou, a mãe teve depressão pós-parto, ou a mãe precisou sair para trabalhar e deixou na creche, deixou com a babá, a criança sentiu tudo isso, todos esses movimentos, ela precisou se modelar, se adaptar para estar nos ambientes, para ser amada, para ser reconhecida. A gente vai buscar isso a vida toda. Por quê? Porque foi o condicionamento. Porque a criança, ela observa tudo. É como se ela fosse o termômetro do ambiente. Sabe? Você já ouviu, assim, mãe de criança pequena, dos seus 3, 4 anos, quando já começa a falar? Nossa, não pode falar nada perto dessa criança porque ela fala tudo. A anteninha tá ligada. E às vezes as mães, porque vocês sabem que no início da minha carreira eu atendi por muitos anos criança. E as mães queriam trazer as crianças no dia que a gente fazia a anamnese, que é aquela ficha extensa que a gente fala sobre o parto, gestação, como que foi a concepção daquela criança, como é que o casal estava no momento. Eu trouxe, porque ela não entende nada, ela não vai nem... Imagina, não dá, mãe. Não dá para fazer essa conversa com essa criança aí, porque ela tá aí com a antena ligada, ela tá ouvindo tudo, né? Olha aí, Fabi, exatamente, a Gisele também, exatamente. Consigo fazer mais pelo outro do que pra mim. Eu sou muito boa nisso, olha só. Você consegue, ó, né? O corpo ali tá, o termômetro tá calibrado, tá afinado para atender a necessidade do outro, para saber o que o outro quer. Aí a gente fala assim, nossa, eu tô numa intuição aqui que eu sei lementes. Olha só, é você olhando para você. Todas as vezes que a gente consegue ter isso, é claro, tem gente que tem esse superpoder, né? De lementes, né? De ter a intuição bem afinada. Só que isso muitas vezes foi a adaptação da nossa criança, muito pequenininha, né? Atendendo a necessidade do outro. E o que acontece, a gente não sabe. E aí, quando em algum momento a nossa criança falou alguma coisa que era verdade, que estava reconhecendo alguma coisa no ambiente, a mãe via a mãe às vezes chorando, os pais brigando, não é nada disso, vai embora, não é nada disso, você não sabe de nada, para de falar isso. E aí já invalida a percepção da criança, aí a gente já cresce com aquela insegurança, não é bem assim, e aí a gente entra num lugar de eu não sou suficiente, porque eu não consigo me perceber. Por isso o resgate do nosso corpo é trazer toda essa informação que estava lá fora pra gente. Pedir ajuda, reconhecer, porque o cérebro que está ali naquele ambiente e se adaptou aos lugares e ambientes e pessoas que não são saudáveis, tóxicas, o cérebro não sabe fazer outro caminho, ele vai com o olho fechado, a gente atrai, parece que assim no nosso campo tá tudo ali, tá tudo conectado. Então, fazer diferente, como o Ronaldo falou, tô sempre nos mesmos, tô caindo nos mesmos lugares, mas que agora você tem consciência, antes você não tinha. Essa já é a sua sacada, vamos dizer, né? Ali você já tá escolhendo fazer diferente, porque você já nota, já tô aqui. Antes você não sabia, antes a gente tava ali, fazia tudo para todo mundo, achava que tava arrasando, né? A Giz já entendeu aí que ela consegue fazer mais pelo outro do que por si. Ela já entendeu que a identidade dela foi pautada pela utilidade, aquilo que ela fazia, né, para o outro. Então, se ela era útil, tudo bem. E aí, enquanto a gente é útil para algumas pessoas, a gente fica, não é? E aí, quando a gente perde a nossa, né, a utilidade para o outro, parece que perdeu a conexão, a amizade. Então, ou os relacionamentos. Então, comece a observar o seu lugar no mundo, o seu corpo, o que você está fazendo, as suas relações, porque as nossas relações, elas impactam na nossa relação de trabalho, a nossa prosperidade e a nossa saúde também. Então, enquanto a gente não olha para as nossas relações, a gente não olha para a dependência que a gente acaba desenvolvendo por ajudar muito o outro. Porque eu sei que aqui a maior parte das pessoas são as pessoas que ajudam, não são as pessoas que recebem ajuda. E é o nosso desafio, é o meu desafio,
receber ajuda, pedir ajuda, a falar que agora sim eu tenho uma questão, mas a gente vai aprendendo. Então, nesse momento, eu convido vocês a gente aquietar a nossa mente e trazer atenção para o corpo. Vamos fazer um exercício, vamos ver aí o que chega para vocês. Agora é o momento de vocês se abrirem, né, para se conectar, vamos deixar as barreiras. Agora é o momento de você se conectar com o seu corpo. Vamos deixar o que é de fora lá fora e se concentre aí em tudo que está à sua volta. Vai observando os barulhos, as distrações, e elas agora vão apenas aprofundar o seu estado de conexão com o seu corpo. Se você não pode fechar os olhos, está tudo bem. Mantenha os olhos fechados, mas observe o seu corpo. Observe as batidas do seu coração, percebe a vibração, onde que tá, onde tem mais energia no seu corpo. Perceba também a temperatura do seu corpo, se a temperatura, né, se tem mais partes aquecidas ou partes mais frias. Observa se tem partes mais tensas, aonde tem conforto, e observa a sua respiração. Inala pelas narinas, exala pela boca, vai respirando, isso, vai se conectando ainda mais. A respiração faz com que você se conecte ainda mais com o seu corpo. Vai sentindo, se você não pode fechar os olhos, passa a mão no seu corpo, mesmo você está com os olhos fechados, está escolhendo fazer o exercício, se conectar, tem essa possibilidade. Coloca as mãos nos seus braços, nas pernas, ou as mãos. Percebe uma mão junto com a outra, faz um movimento com os dedos das mãos e observa também os dedos dos pés. Se você puder, coloca os pés no solo, espalha os dedos dos pés e respira. Se você puder, feche os olhos, se conecte ainda mais com o seu corpo e vá sentindo agora, com os olhos fechados, como se você pudesse transportar para um lugar que você gosta muito, um lugar que te traz segurança, que lembra que você está segura. Então pense, como que é esse lugar? Como que é esse lugar de se sentir segura? E ao mesmo tempo, presta atenção no seu corpo. Como que você se sente estando nesse lugar, pensando nesse lugar? Qual é a sensação que você tem quando você respira profundamente, se projeta nesse lugar, esse lugar que te traz e te remete à segurança, e fala para o seu corpo: eu estou segura. Corpo, eu estou segura. Eu me sinto segura. Respira, isso. E nesse momento, nesse lugar de segurança, é como se você pudesse entrar em conexão com a necessidade da sua alma, do seu eu interior, que realmente, o que de verdade hoje a sua alma sente necessidade. Mas deixa a razão de lado, não é a razão que vai falar, é o seu corpo. Como se você pudesse se conectar com o seu corpo e sentir que ele vai responder para você, através de sensações, sentimentos, percepções, imagem, um cheiro, um aroma no ar. Apenas se conecta, olhos fechados. E qual é a real necessidade do seu corpo agora? O que você sente que é importante para você? Solta o corpo e escute o que o seu corpo tem. Qual é a necessidade que o seu corpo tem? Perceba. Vá percebendo qual é a necessidade do seu corpo, como que o seu corpo fica. Perceba se tem peso, se é leve, se algo te chega, alguma memória, alguma lembrança. Tudo é importante, tudo faz parte de você. Qual é a necessidade? Como que o seu corpo te responde? Lembre que o corpo ele é sábio e ele te traz as respostas. Usando todos os seus sentidos para sentir, sinta tudo. Tudo é importante, tudo é válido. Isso. Respira, isso mesmo. Vai respirando. Vai entrando em conexão. Nesse momento, é como se na sua visualização você pudesse
olhar para trás e veja o que aparece aí. Qual foi a lembrança, a pessoa, a primeira coisa que você pensa quando você olha para trás? Percebe, veja o que tem aí. Percebe, respira, sinta. E aí, nesse momento, lembre da frase: eu estou segura e eu escolho seguir. Eu estou segura e eu escolho seguir. Perceba se o seu corpo tem movimento para seguir ou se algo te chama muita atenção, faz com que você olhe ainda mais, reconheça, integre, inclua o que você viu, sentiu e percebeu. E veja se tem movimento para você seguir à frente. Perceba se tem algo que é leve para você sentir e seguir. Ou se você sente de ficar aí quietinho no seu corpo, sentindo um pouco mais. Lembre de baixar as barreiras para você acessar. Tudo é importante, tudo vem de você. Isso. Inclua, siga e vá fazendo o seu movimento, sentindo, percebendo a simplicidade do movimento, da imagem que chega, apenas sinta. Olhando para tudo, incluindo tudo que foi, tudo te trouxe até aqui. Isso, perceba se tem aí algo para ser reconhecido, sentido e percebido. E segue o movimento do seu corpo. Muito bem. E volta a atenção para as batidas do seu coração. Faça uma respiração profunda, sentindo que você acessou aquilo que você tinha para acessar hoje, nesse momento, com a consciência que você tem hoje. Volta, né? Faz um movimento com o seu corpo, perceba qual é o movimento que o seu corpo te solicita. Olha com generosidade, movimente. Se você precisar alongar, se alonga. Leva os braços para o alto, faça uma respiração profunda. Volte, se você quiser dividir aqui comigo, como que você pode transformar aquilo que você sentiu em uma palavra, uma sensação, às vezes até um emoji. Se você sentir que é muito, que você não quer se expor, coloca aqui para que eu possa tirar uma mensagem para você, para que possa contribuir e veja se vai fazer sentido. Vamos lá, vou esperar vocês. Quiserem compartilhar o que vocês viram, o que vocês acessaram, fiquem à vontade. Ou às vezes é só uma percepção, tá tudo bem. Então vamos lá. Vamos ver o que vem aqui. E é claro que assim, essas cartinhas aqui, elas são bem extensas. Então, eu vou dar uma resumida, depois vocês me chamam lá no direct, porque aí eu envio a carta completa, a mensagem para vocês. Olha aqui, já chegou, a Rose trouxe. Foi lindo. Me vi criança nos braços dos meus pais, na cozinha da minha casa. Depois me despedi e caminhei adulta. Nossa, que lindo, Rose. Que movimento, hein? Olha só. Caminhou com a sua adulta. Vamos lá. Vou tirar aqui uma mensagem para você. Faça uma respiração profunda. Vamos lá, vamos ver o que vem para você. Olha só. Rose, expresse as suas necessidades não atendidas. Expresse as suas necessidades não atendidas. Os conflitos, por sua vez, expressam uma necessidade não atendida dentro de cada um de nós. Quando não atendida, reagimos de forma agressiva com o outro ou até com a gente mesmo, internamente, chamando de autoviolência, que se apresenta através de pensamentos nocivos sobre nós mesmos, chegando até a somatização. Presta atenção, Rose. Chegando até a somatização. Olha só, acredito que fez sentido para você? Depois me chama e lembra aqui que a sua cartinha
expressa suas necessidades não atendidas, tá bom? Que importante, muito importante isso. Fabi, vi meus pais me dando tchau, como se eu estivesse sendo liberada, chorei. Nossa, que lindo. Olha aí, Rose, tá vendo? Fez sentido. Vamos lá, Fabi. Eu que agradeço você ter ficado aqui, Rose. Faça uma respiração profunda aí, Fabi. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você? Vamos lá. Encontre um significado para a sua vida. A cada momento da vida temos motivadores diferentes que fazem com que a nossa vida tenha um significado. À medida que avançamos no tempo, parece que o ontem nos parecia ótimo, só que hoje não está mais. Precisamos renovar os nossos propósitos. Olha só que maravilha! Muito bem. Fez sentido? Vamos lá. Ronaldo, ele se viu em uma casa, em um campo balançando e uma rede, vendo o sol, vendo o nascer do sol. Nossa, que lindo, hein? Que imagem reenergizante, né? Energizante, que bom. Faça uma respiração profunda, vamos ver qual é a mensagem que vem para você, Ronaldo. Isso é muito bom. Volte a sonhar na vida, Ronaldo. Nem sempre os sonhos vão acontecer exatamente como planejamos. O mais importante é que eles nos estimulam a caminhar, a realizar a nós mesmos na vida. O mais importante do sonho não é o objetivo final, mas aproveitar a jornada, o caminho e não o destino em si, ou seja, o percurso é o que importa. Sonhar faz nos movermos, estar em movimento, estar na vida. Que riqueza, hein, Ronaldo? É isso mesmo. E além, né, do sonhar, o acreditar, né? Vamos acreditar que é possível. Que bacana. A Gi colocou, me vi caminhando em uma praia, senti a presença do meu pai que já se foi. Olha só, vamos lá, vamos ver aqui que mensagem que chega para você. Faça uma respiração profunda, se conecte ainda mais, vamos ver a mensagem que vem para você. Assuma a sua autoconfiança. Olha só, olha que interessante, né? Cada um de nós é metade pai e metade mãe. Se fosse outro pai ou se fosse outra mãe, biologicamente falando, não seríamos nós. Repare que para você ter acesso à vida foram necessários apenas um homem e uma mulher que se encontraram. Sendo assim, existem apenas um pai e apenas uma mãe. Olha só, quanto maior, né? Se as mães permitem a criança que é desafiada pelo pai a aprender por si mesma quais são as suas potencialidades, a cada conquista ela vai ampliando a sua autoconfiança, experimentando novas situações e se desenvolvendo. A criança vai experienciar, fazer por si e desenvolver sua autoconfiança. No olhar sistêmico, a energia masculina, olha isso, é que nos leva para o mundo. Um empreendedor, por exemplo, precisa da energia masculina para iniciar um negócio, para fazer acontecer algo que ainda não conhece e nunca vivenciou antes. Então está muito conectado quando você falou que você entrou em conexão com a energia do seu pai, que não está presente, mas na verdade, né, hoje, mas você sentiu a presença e hoje com esse movimento que você está fazendo, Gi, assuma a sua autoconfiança, né? Seu pai te libera para a vida, né? Olha que riqueza, né? Fabi, gratidão, porque realmente renovo fez muito sentido, gratidão. Ronaldo também agradeceu. A Rosa colocou, se sentiu em paz. Vamos ver, Rosa, o que vem para você. Faça uma respiração profunda. Vamos ver qual é a mensagem que vem, né? Inspira, se conecte ainda mais. Vamos lá. E a mensagem da Rosa, nada é perdido, Rosa, nada é perdido. É natural que durante o caminho você encontre momentos que considere bons ou ruins. A cada situação que vivemos, acessamos pedaços nossos. Dos bons, podemos guardar sensações, dos ruins, os aprendizados. Fica aí, né? Fica a dica, né? Muitos acontecimentos recorrentes em nossas vidas são situações em que ainda não aprendemos, então seguimos atraindo o mesmo padrão, que chamamos de ciclos repetitivos. Foi o que a gente
colocou aqui, falamos na maior parte da live, né? Você que chegou depois, volta e assiste a live de novamente, faz o exercício, que vai ser muito bacana. Aqui, a Gi colocou, nossa, Pri, até me emocionei. Olha, foi muito rico, né? Muito. A Gi fez todo sentido. A Ana colocou aqui uma carinha e um coraçãozinho. Vou aqui tirar uma cartinha para ela. Vamos ver qual é a mensagem que vem. Faça uma respiração profunda com tudo que chegou. Vamos lá. O amor é real, mas, né, o amor é construído ao longo do tempo. Ele simplesmente é. Somente depois de acessarmos tudo de bom e tudo de ruim do outro, saberemos se realmente sentimos amor. Podemos discordar sobre o que o outro faz as coisas, como conduz sua vida, como se comporta, e podemos escolher o quanto iremos compartilhar nossas vidas com a pessoa. E fica aí para você. Depois me chama para eu te enviar a cartinha aí. Veja se fez sentido. A Regina também colocou uma carinha. Deixa eu tirar aqui uma mensagem para ela. Faz uma respiração profunda. Respire. Isso, vamos lá? A sua cartinha é: pare de culpar-se ou culpar os outros. A tentativa de encontrar o culpado, seja ele você mesmo ou outra pessoa, é focar no motivo do problema e manter-se nele, ao invés de focar na solução. Olha só, vamos lá. Então, vamos olhar para o aqui e agora, que é o olhar para a solução. E aí depois me chama para você ler a sua mensagem completa. A Gi colocou, nesse momento passando um misto de emoções e muitas vezes duvidamos da nossa capacidade. É isso mesmo, muito bem. Então vamos acreditar, né? A sua cartinha é sobre confiança. Então você está segura para seguir esse caminho novo que você está escolhendo. A Rosa agradeceu, a Karen falou boa noite, eu vou assistir, vou até tirar aqui uma cartinha para Karen. A Ana colocou, faz todo sentido. Muito bem, então vamos lá, Karen. Respira aí, que eu vou tirar aqui uma cartinha para você. Escolha de novo. Toda vez que fazemos uma escolha, ela está imersa em possibilidades. Quando escolhemos, colocamos o foco no que foi escolhido. Se o resultado for diferente do que você esperava, pode haver uma frustração. É hora de analisar se a escolha segue sendo a mesma ou é melhor olhar para outras possibilidades. Muito bem, Karen. Depois me chama que eu vou enviar a cartinha para você escolher, né? Muitas possibilidades. Olha só. Falamos bastante, eu agradeço. Tem mais alguém que ficou sem cartinha? Me fala aqui para eu tirar. A Regina colocou aqui que acho que deve ter feito sentido, vocês estão aí no movimento. A Lili, eu acho que eu não tirei a sua cartinha, né, Lili? Deixa eu tirar uma cartinha para Lili antes da gente encerrar. E já quero agradecer que vocês ficaram aqui, que vocês não me deixaram conversando sozinhos, isso é muito bom para mim. E para vocês também, né? Porque eu não fico aqui falando sozinha e vocês também aproveitam, né? A Aline colocou aqui que chegou no final. Vamos lá, Lili, faz uma respiração profunda. Vamos ver a cartinha que chega para você. Olha só, Lili, permita-se ser imperfeita. Quando damos o direito a nossos pais de serem seres humanos imperfeitos, antes de serem nossos pais, nos libertamos também da necessidade de sermos perfeitos. Quando abrimos mão de almejar a perfeição, temos a oportunidade de viver de forma mais leve. Então, se permita. Muito bem. A Fabi agradeceu, falou que ama os exercícios. A Aline aqui tá no final, cheguei no final. A Gisele agradeceu. Aline, vou tirar uma cartinha para você. Faz uma respiração aí profunda, se conecta. Isso, vamos lá. Respira. A cartinha da Aline é: foque no que você tem para oferecer. Todos temos potenciais e talentos para oferecer. Ao longo da vida fomos adquirindo mais recursos e vivendo novas experiências que nos trouxeram até aqui. E a prosperidade é aproveitar o que você já tem em você
e juntar o que você tem disponível neste momento de sua vida. É usar a mentalidade, que é o que tem para hoje, e fazer algo de bom com isso. Quando tiver mais recursos, você poderá fazer melhor ainda. Fez sentido? Se vocês quiserem, lembrem aí da cartinha, me chamem aqui pelo direct que eu envio a foto para vocês. Eu agradeço vocês que ficaram até o final. Uma ótima noite aí de terça-feira. Descansem, durmam bem. Lembre-se que a gente pode fazer esses exercícios sempre, porque o nosso corpo está sempre aqui com a gente. É só a gente se conectar com ele. Sair um pouco da mente, né, desse racional que cobra muito a gente, e vamos para o nosso corpo para a gente se cuidar mais. Gratidão a todos vocês.